Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, suplicar a graça de Deus, a nossa compreensão da palavra de Deus, né? Falemos com Ele. Senhor, muito obrigado por esta noite que Tu nos deste, que Tu nos dás nesse momento, para a nossa comunhão, para o nosso deleite e para que Te conheçamos com cada vez mais profundidade e de maneira cada vez mais prática. Aquilo que temos aprendido de Ti, Senhor, é para toda a vida. Ajuda-nos a viver por estas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando sobre providência, não é? Conversamos sobre a criação e depois adentramos no grande tema da providência. Os meus irmãos já sabem que nós vimos que a providência de Deus... Obrigado, pastor. Nós vimos que a providência de Deus, ela pode acontecer por meio de meios ou sem meios. É imediata ou direta. Quando ela é sem meios, Deus faz diretamente. Deus fez, por exemplo, com que plantas surgissem no Jardim do Éden, sem tivessem sido antes cultivadas ou sem chuva. Deus quis e as plantas aconteceram no Jardim do Éden. Mas a regra é que Deus faz por meio de causas secundárias. Deus age por intermédio de instrumentos. Esta é a regra. O uso de instrumentos, o que caracteriza a providência imediata, o uso de instrumentos, pode caracterizar uma providência extraordinária. Deus usando instrumentos, mas que ainda assim refugindo da caminhada natural das coisas. Quando, por exemplo, Deus sustentou Elias por meio de corvos, não é natural ser sustentado por meio de corvos. E, por outro lado, Deus também usa mecanismos, e esta é a grande regra da vida, de maneira ordinária. Tenho dito aqui nas últimas quintas-feiras, não é? E quando nós nos alimentamos, e fizemos isto hoje, isto aconteceu porque Deus nos concedeu, Deus nos alimentou, mas o fez por intermédio de uma série de instrumentos, uma série de mecanismos, até que esse telefone, não é? Está aí. Dizendo, cheguei, estou por aqui. Para não perder, né, Jéssica, o telefone. Então, instrumentos ordinários, por meio dos quais Deus exerce a sua providência imediata e também de maneira ordinária. Foi pensando nesta classificação que nós já estudamos os instrumentos da providência de Deus, querendo dizer com isso as coisas e os seres que Deus usa, os fenômenos também usados por Deus na execução de sua providência. E nós já vimos como os seres angelicais são instrumentos da providência de Deus, como os seres humanos também o são, como as autoridades civis, também como as pessoas comuns do povo, dentre judeus e gentios, também são instrumentos da providência de Deus. Vimos como as nações e reis ímpios até são instrumentos da providência. E, por fim, tratamos de seres racionais, fenômenos da natureza e revelações especiais como instrumentos por meio dos quais Deus leva a cabo a sua providência.
Depois de superarmos o estudo dos instrumentos, nós nos debruçamos sobre os objetos da providência para entender um tanto da abrangência sobre o que Deus exerce a sua providência. E aqui nós chegamos à conclusão de que tudo quanto é criado necessita de providência, porque aquilo que não deu vida a si não pode manter a vida por si. De modo que tudo quanto é coisa criada carece de ser mantida pelo seu Criador. O livro de Jó eu li para os meus irmãos. Se Deus pensasse apenas em si e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. O Salmo 104. Todos esperam de ti. Todos esperam de ti, disse o salmista. Então, sobre o que Deus exerce sua providência, qual é o objeto desta providência, e foi aí que nós começamos a ver. Nós já vimos a ação providencial de Deus sobre o reino inanimado, já vimos a ação providencial de Deus sobre os seres vivos, as plantas, os animais. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Salmos 36, versículo 6. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Os anjos também, bons e maus, são objeto da providência de Deus. Os seres humanos, quer eles reconheçam, quer não, também são objeto da ação providencial de Deus sobre suas vidas, que dependem inteiramente dele. É nele, Paulo disse em Atenas, é em Deus que nós nos movemos e existimos. Nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, não é? E então começamos a destrinchar um pouco como é que Deus opera sobre os seres humanos, né? Para falar aqui sobre cada aspecto da vida como sendo objeto da ação providencial de Deus. Nós nascemos e morremos conforme a providência de Deus. Há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer e tempo para morrer. E o sábio ainda disse na continuação da passagem, em Eclesiastes, que é Deus quem determina o tempo de todas as coisas. Os fracassos da nossa vida também ocorrem por providência de Deus, assim como também os sucessos. As decisões são resultado da ação providencial de Deus. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 13, um texto interessantíssimo para lembrar para nós que até os eventos fortuitos da vida também decorrem da decisão da providência de Deus, do modo como Deus conduz providencialmente todas as coisas. E tudo isso eu já tinha conversado com os meus irmãos, mas eu me lembro de ter parado exatamente aqui. E a partir daqui eu quero conversar com vocês sobre a ação providencial de Deus sobre as nações. Vejam, Deus exerce a sua ação providencial sobre o reino inanimado, mas também sobre os seres vivos. Eu estou pensando agora da maneira mais abrangente possível em plantas, em animais, em anjos, em homens, né? Deus preserva, controla. Nós vamos ver como Deus exerce nas partes da providência, como Deus exerce a sua ação providencial, mas Deus exerce a sua ação providencial sobre os seres vivos e sobre as coisas. Mas além disso, e esse é o meu ponto agora, foi aqui que eu deixei os meus irmãos, Deus exerce a sua nações, sobre as nações. Deus escolheu Israel, a nação de Israel, para revelar-se de modo especial
depois de Paulo dizer que todos os homens estão debaixo do pecado, não é? Ele vai discorrendo sobre isso em Romanos capítulo 1 e adentra no capítulo 2. Ele faz um questionamento que é natural, é compreensível. Há algum privilégio em ser parte de Israel? Ele vai dizer que sim, há, porque de Israel vieram os oráculos de Deus, as alianças. Ele diz a mesma coisa no capítulo 9. Os patriarcas, a glória e o Cristo, que descende de Israel segundo a carne. Então, há sim privilégios em ser de Israel, do Israel nacional, do antigo Israel. E Israel foi separado por Deus de maneira especial para, por meio dela, da nação, Deus revelar-se de modo especial. A ação providencial de Deus sobre Israel começou em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós temos ali a vocação de Abraão. Então, nós vamos acompanhar isso por meio de Atos capítulo 7. Abre comigo, por favor. Então, nós temos o começo da vocação de Israel como povo étnico vocacionado para um propósito especial da graça de Deus, exatamente ali, e isto é mencionado por Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2. Diz assim, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então a gente vê que assim que começa, Estevão faz questão de dizer que é Deus que está movimentando o patriarca, não é? Abraão é levado de Ur dos caldeus para Harã, depois é trazido para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Os acontecimentos futuros da nação, quanto à escravidão egípcia, também foram anunciados a Abraão. Os irmãos nem precisam ver em Gênesis capítulo 15, mas em Atos capítulo 7 ainda, a partir do versículo 5, o texto diz assim: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. E aí você vê como Israel é conduzido de maneira por Deus, de modo que esse detalhe é comunicado previamente a Abraão. Abraão sabia que o povo de Deus seria escravizado no Egito, mas que depois de um período seria liberto daquela escravidão, não é? Em Atos capítulo 7, a partir do versículo 12, Estevão vai relembrar como a nação foi preservada no tempo de José. Olha o que está no versículo 12, não é? Versículo 12 seguintes: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu
e se multiplicou no Egito. E você percebe que Estevão está contando tudo isso, mostrando como Deus estava dirigindo todas as coisas que dizem respeito à vida do seu povo eleito, da sua nação eleita. Nas peregrinações, claro também que Deus cuidou da nação a partir da saída do Egito. Se você quiser ver comigo em Êxodo capítulo 13. Dá uma olhada comigo em Êxodo capítulo 13, só para a gente ver como Deus agiu providencialmente, e agora o nosso interesse é sobre a nação de Israel. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22 dizem assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do Senhor a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Coisa semelhante você vai ver no capítulo 14. Versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Versículo 19: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Veja como Deus está cuidando, conduzindo o seu povo. A mesma coisa no capítulo 16. Capítulo 16, a partir do versículo 11, Deus está mandando alimento. Capítulo 17, versículos 1 a 7, nós temos água saindo da rocha, e então foi assim que Deus conduziu o seu povo, até que, 40 anos depois, em Deuteronômio, você vai para Deuteronômio comigo, Deuteronômio capítulo 8. Veja o que Moisés poderia dizer ao povo 40 anos depois da saída do Egito. Eu estou em Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 4. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Moisés está dizendo: Deus humilha o povo, faz o povo sentir falta de pão, depois concede pão, para que o povo compreenda que nós não vivemos de pão, mas da palavra de Deus que provê o pão. Foi assim que Deus ensinou o seu povo a confiar na sua providência. Versículo 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O cuidado é ininterrupto. Deus está lembrando, por meio de Moisés, o seu cuidado providencial. Em Deuteronômio ainda, Deuteronômio, capítulo 29, coisa semelhante é dita, versículo 5, Deuteronômio 29, versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Deus providenciou tudo, cuidando ininterruptamente do seu povo. Mais adiante, quando Deus ingressa com o seu povo na terra de Canaã, exatamente na ocasião da posse da terra, Raabe, uma gentia, é usada para proteger a nação, através da proteção primeiro dos espias. Mais adiante, nós temos Deus guardando o seu povo em diferentes ocasiões. Em Ruth, nós temos Deus guardando o seu povo em uma seca terrível e dando à linhagem
a linhagem real, o descendente do rei Davi. O ancestral do rei Davi, melhor, não é? Por meio de Ruth e Boaz. Séculos depois, o povo de Deus corre um outro risco de ser de novo exterminado. E agora, por meio de Esther, nós ainda vamos voltar ao livro de Esther, mas agora vale a menção de que por meio de Esther, Deus também preservou o seu povo de uma nova possibilidade de extermínio. Veja como Deus está agora conduzindo tudo, não é? Desde Abraão, traçando a história, libertando, conduzindo nas peregrinações, preservando aquilo que diz respeito ao povo eleito. Agora, meus irmãos, Deus, de modo semelhante, atua providencialmente em todas as nações gentílicas. E é exatamente por isso que Jeremias, capítulo 10, versículo 7, chama Deus de Rei das Nações. Rei das Nações. Deus não é apenas o Rei de Israel. Eu estou em Jeremias, capítulo 10, versículo 7, os meus irmãos verão ali. Deus é o Rei das Nações. O salmista, no Salmo 47, se quiserem ver lá comigo, Salmo 47, versículos 7 e 8. Salmo 47, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: Deus é o Rei de toda a terra. Salmo 47, versículo 7. Versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Veja, Deus é o Rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus não é apenas o Rei de Israel. Em Deuteronômio capítulo 32, se vocês quiserem ver ali, é importante nós lermos Moisés, porque nós estávamos vendo como Deus esteve ao longo da história, das origens da nação, como Deus esteve cuidando de todas as coisas, não é? Então, é importante a gente ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 8, porque lá está dizendo o seguinte: quando o Altíssimo, vocês estão comigo em Deuteronômio 32, versículo 8? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, o Altíssimo que distribuiu as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, foi o Senhor que separou os filhos dos homens uns dos outros. Fixou os limites dos povos, foi o Senhor que fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Então, me parece que Israel se torna uma nação central e em torno dela os limites das outras nações são estabelecidos, né? É o que dá para entender de Deuteronômio 32, versículo 8. Mas você já pode concluir aqui comigo, a partir de Moisés, que Deus está cuidando de todos, estabelecendo limites, fixando o lugar de habitação, separando os homens, estabelecendo o seu plano em torno da nação eleita. Coisa semelhante é dita em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 26, nós temos como parte da pregação de Paulo em Atenas, Atos 17, 26, como parte da pregação de Paulo, nós temos o seguinte, Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para
habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tudo foi estabelecido pela providência de Deus. Tudo foi estabelecido pela providência de Deus. Então, meus irmãos, Deus tem controle absoluto sobre todas as nações. Sobre a China, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre os Estados Unidos, sobre Israel, o Israel nacionalmente refeito, não é? Depois da Segunda Guerra. Deus tem um controle absoluto sobre todas as nações. O texto de Atos, capítulo 14, versículos 16 e 17, se vocês quiserem ver comigo ali. Olha como Paulo diz novamente. Atos 14, 16 e 17. Olha o que está ali. Deus, não é? O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus cuidando de todas as nações, dando fartura, estações, alegria, estabelecendo limites, dividindo os filhos de Adão conforme aprouve a sua providência. Então, veja, estou querendo dizer o seguinte: Deus é o rei das nações, não é? Jeremias 10, versículo 7. Deus é o rei das nações, o Senhor reina sobre toda a terra. É isso mesmo? É. Então, Deus reina sobre Israel, mas também reina sobre todas as nações, sobre todas as etnias, Então, qual é a diferença entre Israel e as demais nações? Qual foi o fator determinante para Israel ser distinguida das demais nações? Essa é a questão. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 8. Versículo 6. Versículo 6. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor, o quê? Vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha o que está também no capítulo 14. Capítulo 14 de Deuteronômio. Versículo 2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serdes seu povo próprio. Capítulo 32 de Deuteronômio. Deuteronômio 32, versículos 9 e 10 diz o seguinte: porque a porção do Senhor é quem? É o seu povo. Jacó é a parte da sua herança.
Me parece que é exatamente isso que Paulo ora para que nós compreendamos em Efésios capítulo 1. Para que nós saibamos com uma percepção mais profunda o que significa ser herança de Deus. Ser a porção que pertence a Deus. Versículo 10 diz: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. A questão é, o que distingue Israel das demais nações? Porque Deus é o rei de Israel e Deus é o rei das nações, o rei de toda a terra. O que distingue a nação de Israel? A eleição, a escolha, o amor eletivo. Eu não vos escolhi porque eres povo numeroso. Foi porque eu vos amei. Essa é a diferença. O Salmo 147 celebra exatamente esse aspecto da eleição divina. Salmo 147. Versículos 19 e 20. Salmo 147, versículos 19 e 20, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos, aleluia. A decisão divina de separar Israel para ser beneficiária de sua graça é aqui celebrada dessa maneira no Salmo 147. Então, Deus é o rei de Israel, Deus é o rei de todas as nações. Qual é a diferença? O que distingue Israel? O fato de Deus ter escolhido Israel para revelar-se a ela e para revelar-se por meio dela. Quero saber se está tudo bem com vocês por aí. Muito bem. Tudo só subsiste porque Deus preserva. Tudo só subsiste porque Deus preserva. Porque aquilo que é coisa criada não pode manter-se por si. Quem não pode dar vida a si, não pode manter-se por si. E agora nós nos sentimos prontos para apreciar com mais detalhes a providência. E eu vou começar e falar alguns minutinhos só com vocês sobre as partes da providência. Lá em algumas quintas-feiras atrás, eu já tinha dito para os meus irmãos que a providência ela é concebida como uma doutrina que trata das ações subsequentes ao ato da criação. Deus encerra a semana da criação, mas não encerra o trabalho. A obra de Deus permanece. Agora, a obra providencial, porque a obra criacional encerrou no final da semana criacional. Então, cessadas as criações de novos tipos de coisas, nós temos exatamente estas ações referentes à providência. E Deus exerce a providência fazendo basicamente 6 coisas. Olha como Deus exerce a providência. Preservando a criação, preservação. Provendo as necessidades da criação, provisão. Dirigindo os caminhos da criação, direção. Governando a criação em todos os aspectos, governo. Retribuindo as obras más, retribuição. E concorrendo com atos bons e maus, inclusive.
concorrência ou concurso. E são estas as partes da providência sobre as quais eu quero começar o estudo com vocês a partir de agora. Então, o que vamos fazer agora no nosso tratamento da doutrina da providência? Nós vamos estudar as partes que compõem a providência. E quando nós pensamos em partes que compõem a providência, nós estamos pensando no seguinte: como Deus executa a sua providência. Então, ele faz isto preservando, dirigindo, provendo, governando, retribuindo, concorrendo. Vocês vão entendendo isso na medida que nós vamos avançando aqui. Eu vou falar hoje só sobre duas partes rapidamente antes da gente terminar. Eu estou de olho no relógio, nós vamos para casa cedo, mas prestem atenção aqui. A primeira parte da providência é a preservação. Preservação. A doutrina da preservação parte do pressuposto de que todas as substâncias criadas, quer espirituais, quer materiais, têm existência real e permanente, distinta da existência de Deus, e só possuem propriedades ativas porque derivadas de Deus. Deus preserva todas as coisas. Nós podemos dizer que há um poder ativo, atuante na manutenção da criação, que não é um poder menor do que aquele que atuou na criação de todas as coisas. Vê se vocês estão me entendendo isso. Sim ou não? Por que todas as coisas estão subsistindo, sendo sustentadas? Elas estão subsistindo, sendo sustentadas, porque Deus as preserva. E agora eu acrescentei que esse poder, por meio do qual Deus preserva todas as coisas, é tão atuante, é um poder tão poderoso e carece de ser um poder tão poderoso e tão eficaz quanto o poder que operou a obra da criação. Sim. Não, ele descansa das obras da criação, na preservação, que é uma parte da providência. Então, falando de maneira mais abrangente ainda, ele continua agindo providencialmente. Dentro dessa providência, preservando. Sem essa preservação, nada da criação subsistiria. Esse é um sentido bastante lógico. Mas um sentido outro, Jéssica, um sentido teológico também disto, relaciona o descanso de Deus com a comunhão com Deus. E é por isso que muitas vezes a salvação é dita em termos de entrar no descanso de Deus. Vocês estão me acompanhando? Foi por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós, que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para que as pessoas cansadas dos seus fardos fossem a Ele e nele, encontrassem nele o sábado, o descanso de Deus. Jesus é o nosso sábado. Então, também tem esse sentido que pode ser desenvolvido ao longo da Escritura. O sábado e uma série de instituições do tipo foram dadas a Israel, não é? Vocês sabem que uma semana, quer dizer, um período de 7 dias, foi uma dádiva de Israel para o mundo inteiro. Vocês sabem disso, não é? Pouquíssimas nações não têm uma semana, ou tem uma semana de 10 dias. Me parece que o Egito tem uma semana de 10 dias. Mas é um caso raro. Em geral, as nações têm uma semana.
E esta semana veio como uma herança de Deus por meio de Israel para todo mundo. A terra de Canaã foi um outro tipo de descanso. Um outro tipo, uma outra figura do descanso que só alcançaria aqueles que se achegassem a Deus por meio de Jesus. Né? Muito bem. Então, precisa ficar claro isso quando nós pensamos em preservação. Todas as coisas são preservadas pelo poder de Deus. Esse poder não é menor que o poder criador. O poder preservador tem que ser tão onipotente quanto o poder criador. No entanto, preservação não é uma criação continuada. A gente não pode confundir. Deus parou de criar e agora preserva o que criou. Então, preservação não é uma continuação da criação, é a preservação de Deus sobre a coisa criada. Hebreus capítulo 1. Vamos ali? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor preserva todas as coisas e isso inclui, por exemplo, a preservação dos seres angelicais. Segunda de Pedro, se você for comigo lá, capítulo 2, versículo 4, veja como Deus tem reservado anjos para juízo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Procure isso, por favor. Segunda de Pedro 2, 4. Acharam? Em Isaías capítulo 40, você vai comigo lá, vê como Deus tem preservado o universo físico. Isaías capítulo 40. Versículo 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e firme em poder. Nenhuma só vinha a faltar. Deus preservando todo o universo, não é? Em Neemias, volte um pouco comigo, e em Neemias capítulo 9, versículo 6, Neemias, capítulo 9, versículo 6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu, o quê? Os preservas a todos com vida. Tu os preservas a todos com vida. A vida é preservada por Deus. E, de modo especial, Deus preserva os crentes. Olha o que está no Salmo 121. Estejamos juntos com o Salmo 121. Olha lá, comigo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então não pode ter dúvida de que Deus preserva os crentes de maneira especial. Isso é preservação, uma parte da providência. Agora, Deus não apenas preserva, Deus provê. Deus exerce provisão para a sua criação, e este é o aspecto da providência por meio do qual toda a criação é suprida em suas necessidades. O Salmo 23 nos conta isso. Salmo 23, vamos ali? Salmo 23. Salmo 23. Vocês já leram o Salmo 23? Mas entenderam o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada nos falta porque o Senhor é o nosso pastor. Então, se falta tudo, ainda assim, nada nos falta. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. E essa é a ideia do Salmo, tanto que nós vamos ter um momento em que nada falta, tudo há em abundância, e nós vamos ter um momento no Salmo em que tudo falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então não faltam repouso, pastos verdejantes, águas, descanso, refrigério para a alma, veredas justas, tudo por causa do amor do seu nome. Aí vem o versículo 4 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É uma guinada, né? Uma virada de 180 graus. De repente o salmista está em pasto verdejante, água de descanso, alma refrigerada, repouso, e de repente ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Então, olha como é que o salmista começou. O Senhor é o meu o quê? Nada me faltará. Veja, de repente a vida mudou das águas de descanso para o vale da sombra e da morte, e a realidade última da vida não mudou para o salmista. Porque no primeiro momento Deus é o seu pastor, no segundo momento tu estás comigo. O que mudou em verdade? Bom, não mudou nada. Sim. É isso, né? É isso. É. Vocês entenderam? O Senhor é o meu pastor. Então, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. O Salmo 40, versículo 17, diz assim: eu sou pobre e necessitado,
Porém o quê? O Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Salmo 37, voltando um pouco antes, versículo 25, o salmista diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, tem um texto paulino que os meus irmãos conhecem muito bem. Filipenses capítulo 4. No versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus possui todos os recursos, né? E Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo, um pouco antes, tinha dito, no versículo 11, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12 ele explica melhor isso, e no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A partir da sua própria experiência, Paulo está certo de que Deus há de suprir as necessidades do seu povo. Tá bom por hoje, né? Duas partes da providência: preservação e provisão. Deus preserva tudo. Preserva todas as coisas criadas. As coisas criadas não preservam a si mesmas. Há um poder atuante, preservador, que não é menos potente que o poder criador, que o poder atuante na semana criacional. E depois nós estudamos um pouco da provisão. É a partir daí que nós vamos continuar estudando as partes da providência. Entendemos, gente? Quando nós estudarmos as partes da providência, aí nós vamos dar uma olhada, para encerrar o tema, no livro de Esther, porque o livro de Esther coloca de maneira bem clara como tudo isso acontece. É quase um relato da providência em um livro que não menciona o nome de Deus. O nome de Deus é pressuposto, né? O nome de Deus é pressuposto. Mas não é dito de maneira expressa no livro. Nós vamos chegar lá no livro de Esther. Por hoje tá bom, vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra aberta. Obrigado porque ela nos faz voltar os olhos confiantes ao Deus da provisão. Aquele mesmo, o Yahvé Jireh, que proveu o cordeiro para substituir Isaac. Aquele mesmo que proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.